Quanto o homem precisaria ganhar por mês pra casar contigo? 10 mil. Cê é louco, não compensa. Olá senhores, bem-vindo ao canal. Como a gente sabe, as denúncias que a Tayane resolveu fazer contra o Beta da Montanha era um monte de nada. No vídeo anterior que eu fiz, tem lá ela dizendo que em determinado momento da trilha ela ficou no pelo na frente do Roberto, até porque não tinha outro jeito, a roupa dela estava toda molhada e a única coisa que ela pediu na oportunidade é que o Roberto não aproximasse o Herbert Richa dela na hora que os dois estivessem dormindo. E o Roberto obedeceu às ordens, não fez absolutamente nada contra ela. Foi exatamente isso que a gente viu no vídeo anterior, mas agora ela fez outras denúncias dizendo que o Roberto gosta de usar coisas ilícitas e, além disso, o mais impressionante, a Tayane Smith, a diva absoluta, resolveu debochar da justiça bostileira e eu exijo explicações. Em determinada parte do depoimento que ela postou na internet, ela diz que não tem medo de ser presa, que não é pra ninguém ficar se preocupando, e ela diz em tom de deboche que não tem dinheiro pra pagar indenização pro Beta e que se ela for presa é dentro porque ela vai poder comer e beber de graça durante alguns meses. E a impressão que dá é que Tayane tá gozando da cara das autoridades. Isso aí que ela tá falando não existe. Se ela for condenada a pagar indenização e serviço comunitário, eu acho que ela vai ter que pagar. Qual outra opção ela teria? Além disso também, eu acabei de ver uma publicação aqui na rede social dela, onde ela meio que dá a entender que ela é do job. Pelo menos na minha opinião é isso. Essa é a publicação que ela fez, eu tive até que tampar uma parte da foto porque tava exagerado, e ela diz o seguinte: quando me chamam de PUTA achando que vai me ofender, mas só vem essa relíquia na mente. Aí nesse post ela coloca uma música da pior qualidade, aquela mais esculhambado possível, que fala sobre job. E será que significa? Tayane o tempo todo era do job e só agora ela tá assumindo? Ou isso é só um aquecimento para algum eventual oligados que ela venha abrir no futuro próximo? Porque eu acho que é só isso que sobrou para ela. Mas antes de chegar nessa parte, vamos começar pelo começo. No vídeo anterior que eu fiz falando sobre o pronunciamento da Tayane, acabou que não deu tempo de eu falar de um assunto que é muito importante, o grosso da denúncia. Aquilo que realmente causa algum impacto é o que eu vou falar nesse vídeo. Pelo menos na minha opinião, esse negócio de Tayane falar que o Beta da Montanha é um usuário compulsivo, eu acho um assunto bastante sério e era exatamente essa carta na manga que Tayane Smith estava guardando o tempo todo. Quando ela falou que tinha prints para provar que o Roberto não era esse cara tão legalzão, igual todo mundo tava pensando, ela tava se referindo justamente à questão das dorgas. E o interessante é que no vídeo que ela anunciou que faria algumas denúncias contra o Roberto, o que deu a entender é que ela iria falar alguma coisa na questão do assédio, que ele deu uma de louco, tentou fazer alguma coisa à força, e demorou mais de uma semana pra gente saber que não era nada disso. Inclusive no vídeo anterior que eu fiz, ela disse que ficou no pelo na frente dele e o Roberto não esboçou nenhuma reação. Enquanto ela não falava o que realmente aconteceu, todo mundo ficou achando que ela iria dar essa cartada aí do assédio, mas muito pelo contrário. Durante o vídeo ela mesma falou que jamais faria um negócio desse, sendo que isso não aconteceu, e a acusação mais grave que ela tem a fazer, a não ser o de ser um borracha fraca, porque foi isso que ela disse na primeira parte, ela não sentia segurança no Beto e, resumidamente, ela não se deu bem com ele. E agora a segunda parte das acusações que ela vem fazer contra ele é dizendo que o Roberto perdeu a mãe dele quando tinha 6 anos e o pai dele também saiu para comprar cigarro quando ele tinha 8, ou seja, ele foi criado pela irmã dele, e o motivo pelo qual ela trouxe essas informações talvez nunca saberemos, porque o que tem a ver? Tem um texto que ela publicou que eu vou deixar na tela, eu não vou ler todo, mas basicamente o que ela quer dizer com esse negócio da família do Roberto é que eles na verdade são um bando de hipócritas e não tem o direito de falar nada. E o mais curioso disso tudo é que ninguém da família dele tá falando nada. Pelo que eu vi, só apareceu a irmã dele até agora, e uma das coisas que ela pediu é pro pessoal não ficar criticando tanto a Tayane, e mesmo assim ela fez questão de lembrar desse negócio, que o Roberto é um sem família. Ela diz também que tá incomodada com esse negócio do Roberto ficar se fazendo de sonso, que ela sabe muito bem que ele não é desse jeito. Ela diz que eles se conheceram no bar lá em Curitiba, e além disso, o Roberto não passa de um irresponsável que chegou a propor para ela durante um momento que queria levar bebida alcoólica e produtos ilícitos para eles consumirem no meio da trilha, e se não fosse Tayane agir com sabedoria e responsabilidade, vai saber lá o que teria acontecido. Eu acho que é isso que ela quer dizer, porque o Roberto tem curso de bombeiros, primeiros socorros e tudo, e mesmo assim o cara propôs de ficar muito louco lá em cima da
da montanha? Aparentemente, isso pra Tayane é um tapa na cara da sociedade e ela gostaria que o pessoal reconsiderasse essa imagem de bom moço do Beta. E eu acho que se for isso mesmo, a Tayane tá usando a estratégia errada, porque mesmo que o Beto eventualmente consuma esse tipo de coisa, não precisa caguetar o menino. O nome técnico disso aí que Tayane tá fazendo é trairagem. Esse tipo de coisa que a pessoa faz na vida particular dela, se não prejudica ninguém além dela mesma, eu acho que não é legal ficar espalhando, até porque tem uma página que tá fazendo um exposed também da Tayane e as informações que chegaram é que Tayane também usa. Tem até as imagens da Tayane supostamente mais louca que o Batman, que eu até vou colocar aqui um trecho só pra gente ver se realmente significa, porque do Roberto não apareceu nada. Curso, fiz minha matrícula, mano. Chapado, doidão da cabeça, fiz matrícula em 7 cursos. Eu tenho minha academia, eu tenho que administrar meu trabalho, eu tenho que... Cara, eu tô surtando, gente, eu tô surtando. Ai, socorro! Tá aí ela falando coisas desconexas. Se ela faz uso de alguma coisa, talvez nunca saberemos, mas eu acho que provavelmente sim. E essas acusações que ela fez, que o Roberto é sem família e que ele mesmo tendo feito o curso de primeiros socorros, mesmo assim foi irresponsável porque queria levar produtos ilícitos pra trilha. Isso aí junto com a informação que ela disse que ela ficou sem nada na frente dele e que ela levou 8 pacotes de preservativo pra fazer a trilha. Se for ver certinho, só queima o filme da Tayane. Ela disse também que a irmã do Roberto sabe que ele faz uso dessas substâncias ilícitas e ela não faz nada a respeito disso. Eu acho até que essas informações que a Tayane tá falando estavam em segredo de justiça, mas ela quer mais é que se lasque. O Brasil precisa saber que o Roberto de vez em quando gosta de usar coisas ilícitas e por que a irmã dele não faz nada a respeito disso. E a pergunta que fica é a seguinte: o que exatamente a Tayane esperava que a irmã dele fizesse? Que deixasse ele lá na montanha mesmo? Ou que viesse dar uma entrevista depois e falasse: pessoal, calma, não vamos ficar criticando a Tayane porque o Roberto gosta de usar coisa ilícita, então vamos dar uma chance pra Tayane. Nada de julgamentos. Eu acho que isso não tem o menor cabimento, igual todas as outras acusações que ela fez contra ele. Só que o que tá deixando a Tayane indignada, pelo jeito, não é só as críticas que ela vem recebendo, mas sim o processo que o Ministério Público abriu pra investigar o que aconteceu. E teve uma parte que ela demonstrou essa insatisfação quando ela disse que o pai do Roberto abandonou ele quando ele tinha 8 anos e nunca pagou pensão pro menino, e agora a Tayane, só porque deixou ele lá na trilha, vai ter que pagar 3 salários mínimos, e pra Tayane isso não é nada justo. Ela esperava pelo menos um pouco de consideração e que o Roberto abrisse essa boca dele pra fazer algum elogio ou pra tentar livrar a barra dela de alguma forma. Dá um jeito aí, meu filho. Eu acho que o sentimento dela é o seguinte: poxa, eu me lasquei por causa desse cara, vou ser processada, todo mundo me criticando, e esse cara, além de ter saído como alfa, ainda tá enchendo o rabo de dinheiro fazendo propaganda? Não, alguma coisa eu vou ter que fazer. E como pelo jeito não tinha nada a ser feito, a única coisa que restou pra Tayane foi dessas declarações que, se a gente for ver, só demonstra a trairagem de Tayane. Precisa disso não, minha filha. Falou até que o cara é sem família e que a mãe dele foi de arrasta quando ele ainda era criança. Vai agregar o que na história? É isso que eu quero saber. Mas mesmo assim, Tayane ainda fez um último pedido. Ela gostaria que as pessoas fossem na rede social do Roberto e começassem a exigir explicações dele quanto a esse negócio dele usar substância ilícita. Eu acho que a Tayane quer que o pessoal faça um ataque organizado para tentar até derrubar a rede social do Beta, porque é isso que ele merece. Ela nem pede pro pessoal parar de criticar ela só quer que critiquem o Roberto também. É isso. Apesar de só ter sido a Tayane que agiu de uma maneira errada na oportunidade, mesmo assim ela não quer receber só todas as críticas sozinha, ela quer igualdade. Já que é pra criticar, critica o Roberto também, nem se for pra chamar ele de usuário borracha fraca. E por último, a diva Tayane diz que não é para o pessoal ficar se preocupando com esse processo aí que ela tá recebendo do Ministério Público. Não há motivos para preocupação porque nem ela e nem a família acredita que ela vai ser presa por causa disso. Ela diz estar tranquila porque presa ela não vai, mas se ela fosse, ela iria toda diva e produzida e já ia chegar causando. Ela diz que processo não tem como pagar porque ela é uma pessoa hipossuficiente e todo mundo sabe disso. Ou seja, ela não consegue nem se sustentar. Mas ela diz que se precisar fazer o serviço comunitário é dentro. Pra ela não tem problema, inclusive se for o caso, ela vai até gravar e postar nas suas redes sociais. Chupa Brasil, a diva tá on. Ou seja, ela tá falando que não vai pagar absolutamente nada e muito menos pagar os 3 salários mínimos pro Roberto porque nem família ele tem. Pra começar.
E não é querendo falar nada, até porque a própria Tayane falou que não era pra gente se preocupar, mas esse negócio dela falar que não tem medo de ir presa e que se ela for vai ser uma beleza, porque ela vai comer e beber de graça, e esse negócio dela falar que não vai pagar os processos porque ela não tem dinheiro, a Tayane não tá gozando da justiça brasileira, senhores? Ela não tá esfregando na cara da população que ela não vai pagar nada e que ela vai sair ilesa de tudo isso, independente do que a justiça determinar? Pelo menos é essa a impressão que eu tenho. E eu acho que a Tayane tá sendo mal assessorada. Não é possível que alguém deu esse conselho pra ela. Tipo assim, não, vai lá, diva, arrasa e fala que você não tem medo de nada e diz que se você for fazer serviço comunitário, você vai fazer com deboche, porque você é uma deusa empoderada. Será que tem alguém falando isso pra ela? Ou foi a Tayane que decidiu falar esse monte de coisa que não tá ajudando ela em nada? E além disso, a diva Tayane, apesar dela ter declarado recentemente que tem um boy que banca ela financeiramente, mas agora parece que não tem mais, né? Eu não sei se pelas notícias que apareceram da Tayane assumindo que estava disposta a ter um relacionamento com o Beta e só não rolou porque ele é um fraco. Talvez o boy ouviu ela falar isso e resolveu parar de dar dinheiro também, só de raiva. Agora, a dúvida que fica é a gente saber se Tayane vai continuar fazendo essas denúncias extremamente graves ou se ela vai se tocar e perceber que ela tá passando vergonha com esse negócio. De qualquer jeito, fica registrado o deboche da diva, né? Falando que presa ela não vai e que ela não tá nem aí pra nada e chupa Brasil, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários se você achou grave essas informações aí que o Roberto usa substância ilícita e que ele não tem nem família. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Sem Família Prochasca Masters. Tayane Smith dando uma de diva debochada, gozando da cara da justiça e já dando pequenos indícios que provavelmente a única coisa que vai sobrar pra ela é o oligados desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!